Doutor, primeiramente, boa tarde. Queria saber qual é a situação do Miller Bolanhos nesse momento, né? Queria saber se já diminuiu um pouco o inchaço, se já deu para fazer algum exame, se há alguma novidade em relação ao estado de saúde dele. Não, não há novidade. O diagnóstico foi feito ontem, no transcorrer do segundo tempo. Nós atendemos o Bolanho no intervalo do jogo. O jogador apresentava uma fratura da mandíbula, foi conduzido ao Hospital Mãe de Deus, realizou uma tomografia computadorizada que mostrou dois traços de fratura na mandíbula, o que obrigatoriamente conduz a um tratamento cirúrgico. Chamamos um colega da especialidade da cirurgia crâniofacial, Dr. Marcos Vinícius Colares, que prontamente se deslocou ao hospital e prestou atendimento junto conosco. O atleta já ficou internado, justamente em função do grave edema e da situação que se encontrava. Lá permanece internado, está recebendo medicações que permitam que haja uma diminuição do edema e melhores condições para a cirurgia. A previsão inicial é de que essa cirurgia ocorra na quarta-feira. A evolução em termos de dor foi uma boa evolução, o jogador já estava melhor hoje pela manhã e, a princípio, não havendo nenhuma modificação do quadro para pior, e esperamos que não ocorra, a cirurgia deve ocorrer na quarta-feira. Doutor, ontem eu lhe ouvia e o senhor falava da sua experiência na medicina do esporte, trabalhando no futebol. A fratura foi uma fatalidade pelo jeito que, a consequência que acabou causando no Bolanhos, ou realmente algo muito forte para causar aquele tipo de lesão? Fatalidade é quando dois atletas se pecham numa batida de cabeça, numa disputa de uma bola aérea. Cotovelo na face não é fatalidade. Cotovelo na face é agressão. O trauma foi de muita intensidade. A mandíbula é um osso bastante forte. Para ser fraturado em dois locais, há que haver muita intensidade. Então, nós não temos como aceitar isso como um lance fortuito de futebol, como foi dito. Isso não é verdadeiro. Então, embora nós não estejamos aqui para julgar isso, posso te afirmar que foi um trauma de bastante intensidade para provocar uma fratura em dois lugares na mandíbula de um jovem de 25 anos. Doutor Márcio, ocorrendo, né, a cirurgia na quarta-feira como está prevista, qual é o prazo e quais são os passos após a cirurgia no período de recuperação, né, e aí 30 dias, 20 dias, 40 dias, enfim. E também eu queria que o senhor, se pudesse, especificasse para a gente que tipo de atividade o Bolanhos poderá fazer nesse período até ele estar apto a treinar com bola com os demais colegas depois da recuperação. Essa é uma cirurgia, como eu te disse, será feita por um outro colega. Mas nas orientações gerais que ele nos passou de como deverá ser o pós-operatório, em primeiro lugar, o atleta fica com dieta líquida, já está em dieta líquida, porque não tem condições de mastigar, e assim ficará por um período de 2 a 3 semanas pós-operatório. Ele poderá fazer atividades muito leves no pós-operatório imediato, e a previsão de um treinamento é 30 dias depois da cirurgia. Doutor, o lance, né, da fratura foi logo no primeiro minuto de jogo, e a gente viu que ele até cuspiu sangue na hora, sangrou na hora, ou seja, ele sabia, ou pelo menos se pensa que ele sabia da gravidade da lesão. Foi só a adrenalina do jogo que não fez ele pedir uma substituição? Ele contou alguma coisa para vocês? Como é que foi esse relato com ele? Realmente é difícil entender como é que o jogador permaneceu em campo mais 45 minutos. E nós, te confesso que a comunicação com o Bolanhos já é
Não é fácil, o jogador é um jogador tímido, que fala só espanhol. E, já por característica, é um rapaz de poucas palavras. E agora a situação dele é muito dificultada pela gravidade da lesão, pelo edema e pela dificuldade de falar. Inclusive, foi recomendado pelo cirurgião que ele não procurasse não falar, porque como ele tem mobilidade na mandíbula, aquilo provocaria dor e mais edema. Então, nós não ficamos fazendo grandes questionamentos com o Bolanhos sobre o que aconteceu durante os 40 minutos que ele ficou em campo depois da fratura. Acho que oportunamente, vocês terão a oportunidade de falar com ele e ele relatar isso para vocês. No vestiário foi ele que pediu para sair ou foi algum médico? Na verdade, nós fomos ao vestiário no intervalo e procedemos o exame, fizemos o diagnóstico. O jogador não pediu para sair, embora tenha pedido atendimento médico. E, obviamente, quem ouviu no intervalo sabia que ele não tinha nenhuma condição de voltar. E, realmente, nós não entendemos como ele não pediu para sair. O quadro que ele chegou no intervalo era dramático. Um quadro que assustou a todos que estavam no vestiário, colegas de trabalho, comissão técnica, e nós do departamento médico fomos surpreendidos, porque, se vocês bem lembram, o atleta sequer foi examinado durante o jogo. Ele não pediu atendimento médico. E, provavelmente, se tivesse sido atendido, o colega que estava no jogo já o teria retirado de campo. Em relação à fratura, não houve agravamento. A fratura ocorreu no momento daquele cotovelaço. Então, não houve um agravamento. Em relação ao edema, sim, poderá ter piorado. Como eu te disse, o cirurgião que o atendeu recomendou que ele sequer falasse depois que recebeu o atendimento e teve o diagnóstico. Então, acho que sim. Acho que o edema piorou pela permanência em campo, né? Mas aí, neste quesito, não temos culpados. Temos um jogador com vontade de colaborar, de não sair do jogo. Por ficar essas 2, 3 semanas só com dieta líquida, ele pode perder peso ou isso absolutamente não? Poder pode, mas nós tentaremos de todas as formas que ele receba a dieta adequada de forma que isso não aconteça. Mas não dá para garantir, né? Talvez mesmo numa dieta normal, o atleta que muda completamente seus hábitos poderia até vir a emagrecer, mas certamente tomaremos todas as providências para que isso não ocorra. Doutor, é verdade que se fosse num local 10 centímetros acima no crânio do jogador, poderia haver até uma consequência ainda mais grave? Teoricamente, sim. Nós não podemos ficar fazendo esse tipo de suspeição. Ou, teoricamente, sim. É uma situação. Mas o C, eu diria que já foi suficientemente grave, que não precisaríamos que fosse mais grave. Doutor, existe alguma possibilidade de o jogador utilizar uma máscara, uma proteção, ou isso está completamente descartado? Esse período de 30 dias é o mínimo? A princípio está descartado. De qualquer forma, não há medidas que possam antecipar esse prazo. A adequação de uso de alguma proteção será discutida no futuro com o colega que vai orientar o tratamento definitivo dessa lesão. E, a princípio, isso não foi debatido com ele e não saberia te responder se ele usará no retorno às atividades. Mas posso te afirmar que antes de 30 dias isso não ocorrerá.